Bem-vindos, queridos ouvintes, a mais uma jornada através do tempo. Hoje os levo às brumas da Inglaterra vitoriana, onde o amor desafiou as rígidas convenções de uma era em transformação. Esta é a história de Sophia Whitmore, uma jovem órfã cujo destino foi selado por um contrato matrimonial, mas cujo coração escreveu uma narrativa muito diferente daquela planejada pelos homens. Em tempos onde ferrovias cortavam paisagens ancestrais e a Revolução Industrial redesenhava o mundo, havia ainda lugares onde tradições seculares ditavam o curso das vidas humanas. Prepare-se para conhecer uma mulher que, mesmo sendo tratada como moeda de troca, encontrou a força para transformar sua própria história. Me conte nos comentários. De que cidade você está assistindo? Sua presença aqui torna esta jornada ainda mais especial. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias emocionantes para vocês. Inglaterra, 1847, Condado de Derbyshire. O outono de 1842 havia deixado cicatrizes invisíveis na alma de Sophia Whitmore. Aos 15 anos, a jovem de cabelos castanho-dourados e olhos verdes como as pastagens de Yorkshire encontrava-se órfã, vítima de uma epidemia de cólera que devastara o condado como uma tempestade silenciosa e implacável. Whitmore Manor, com seus jardins de rosas que sua mãe cultivava com tanto carinho e os campos de aveia que ondulavam ao vento como um mar dourado, havia se tornado um fardo pesado demais para os ombros delicados de uma menina. A propriedade rural, outrora próspera sob a administração de Lord Edmund Whitmore, definhava como uma flor sem água. Foi assim que Sophia se viu nas mãos frias de seus tios, Lord Roderick e Lady Margaret Ashford, em Derbyshire. A mansão dos Ashford, embora imponente em sua arquitetura georgiana, respirava uma atmosfera de cálculo e frieza que contrastava dolorosamente com o calor acolhedor de sua antiga casa. Lady Margaret a recebia com sorrisos medidos, gestos precisos demais para serem verdadeiros. Seus vestidos de seda preta rangiam como folhas secas quando caminhava pelos corredores, e suas palavras tinham sempre o peso de uma obrigação cumprida, jamais o alívio de um abraço oferecido. Você compreende, querida Sophia, murmurava Lady Margaret durante os jantares silenciosos, enquanto a louça de porcelana fina tinitava sob o peso de conversas forçadas, que sua presença aqui é uma questão de dever familiar. Esperamos que seja grata. Sophia aprendera a sentir em silêncio, suas mãos pequenas dobradas no colo como as de uma estátua de mármore. Nos seus aposentos no terceiro andar da casa, longe dos salões principais, ela passava horas contemplando as colinas distantes através da pequena janela embaçada pelo tempo. Ali, no silêncio que se tornara seu refúgio, ela podia ainda ouvir o eco da voz carinhosa de sua mãe, recitando versos de Byron, ou sentir a presença protetora de seu pai, ajustando a manta sobre seus ombros nas noites frias de inverno. Os anos foram passando com a lentidão pesada do mel. Sophia florescia em beleza como uma rosa selvagem que cresce em solo pedregoso. Sua pele adquiria a palidez delicada da porcelana inglesa, seus cabelos ganhavam reflexos dourados que capturavam a luz da manhã, e seus olhos verdes pareciam guardar segredos profundos como lagos em meio às charnecas. Mas foi precisamente essa beleza que despertou nos Ashford uma ideia que mudaria para sempre o destino da jovem. A questão não era apenas estética. Sophia, aos 20 anos, possuía algo mais raro que a beleza. Tinha uma dignidade silenciosa, uma elegância natural que nenhuma educação formal poderia ensinar. Havia algo em sua postura, no modo como dobrava as mãos, no jeito delicado com que segurava uma xícara de chá, que falava de linhagem aristocrática verdadeira. Foi numa tarde de março de 1847, quando a chuva tamborilava contra as janelas do escritório de Lord Roderick, que Sophia ouviu pela primeira vez o nome que mudaria sua vida para sempre. Lord Alexander Pemberton está procurando uma esposa, disse Roderick à esposa, sem perceber que Sophia passava pelo corredor com uma bandeja de chá. O Duque de Ravenshollow é um homem de posses consideráveis. Sophia parou. Algo no tom de voz de seu tio, uma certa urgência mal disfarçada, fez seu coração acelerar. E nossa situação financeira? Questionou Lady Margaret com voz tensa. Desesperadora.
admitiu ele num sussurro áspero. As especulações ferroviárias foram um desastre. Se não encontrarmos uma solução em breve... Sofia não precisou ouvir o resto. O nó em seu estômago já lhe dizia tudo. Naquela tarde chuvosa, enquanto a luz cinzenta do fim do inverno se filtrava através das cortinas de damasco vermelho, ela compreendeu que sua vida seria, mais uma vez, decidida por outros. Que destino a aguardaria nas mãos de um duque desconhecido? A primavera de 1847 chegou com uma urgência sinistra à casa dos Ashford. Sofia percebia nas entrelinhas dos sussurros apressados, nos olhares furtivos trocados durante o café da manhã, nos encontros secretos no escritório de seu tio, que algo definitivo estava sendo tramado. Lady Margaret passou a tratá-la com uma cortesia exagerada, quase teatral. Mandou vir de Londres uma modista francesa para confeccionar novos vestidos para Sofia, sedas em tons de azul que realçavam seus olhos, muselinas brancas delicadas como pétalas, veludo verde escuro que contrastava magnificamente com seu cabelo dourado. Você precisa estar apresentável, dizia Lady Margaret enquanto ajustava pessoalmente as fitas do espartilho de Sofia. Um jovem de sua posição social deve sempre causar boa impressão. Sofia observava seu reflexo no espelho oval do quarto. A jovem que a fitava de volta parecia estranha, mais mulher do que menina, com uma beleza que ela própria não reconhecia completamente. Mas seus olhos mantinham aquela sombra de melancolia, aquela profundidade que falava de perdas prematuras e solidão cultivada em silêncio. Foi numa manhã de abril, quando os narcisos começavam a despontar nos jardins formais dos Ashford, que Lord Roderick finalmente a chamou ao seu escritório. A sala cheirava a fumo de charuto e couro velho, com suas estantes repletas de volumes encadernados, que ninguém mais lia, e mapas das colônias pregados nas paredes escuras de carvalho. Sofia, minha querida sobrinha, começou ele, evitando seu olhar direto, chegou o momento de discutirmos seu futuro. Ela permaneceu de pé, as mãos cruzadas à frente do corpo, esperando. A luz filtrada pelas cortinas pesadas criava padrões geométricos no tapete persa. Lord Alexander Pemberton, Duque de Ravenshollow, pediu sua mão em casamento. As palavras caíram no ar como pedras jogadas num lago silencioso. Sofia sentiu o mundo oscilar levemente, como se o chão sob seus pés tivesse cedido alguns centímetros. Eu não o conheço, senhor, murmurou, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Conhecimentos se adquirem no matrimônio, replicou Roderick com pragmatismo seco. Lord Pemberton é um homem de 45 anos, viúvo, proprietário de extensas terras em Northumberland. É considerado uma das melhores partidas da Inglaterra. Sofia engoliu em seco. 45 anos. Ela tinha 20. Uma diferença que parecia um abismo intransponível. E se eu preferisse permanecer solteira? Aventurou, sua voz quase um sussurro. O riso curto e áspero de Roderick ecoou pela sala. Minha cara criança, mulheres como você não têm o luxo de escolher. Especialmente mulheres órfãs sem dote próprio. A crueza dessas palavras atingiu Sofia como uma bofetada fria. Ela compreendeu naquele instante que não passava de um elemento numa equação financeira, uma peça num jogo de xadrez jogado por homens que mediam valor em libras esterlinas e propriedades territoriais. O casamento será celebrado em setembro, continuou Roderick, folheando papéis sobre sua escrivaninha como se discutisse a venda de gado. Lord Pemberton já enviou o dote nupcial. Uma quantia considerável. Sofia fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, algo havia mudado em sua expressão. Uma aceitação resignada, talvez. Mas também uma determinação silenciosa que seus tios não souberam interpretar. Posso me retirar? Perguntou com voz controlada. Naturalmente. E Sofia... Roderick a deteve quando ela já se dirigia à porta. Espero que compreenda que fizemos isto por seu bem. Lord Pemberton pode oferecer-lhe um futuro que jamais poderíamos proporcionar. Sofia assentiu uma única vez, uma curvatura quase imperceptível da cabeça, e saiu. Em seus aposentos, ela se sentou junto à janela e contemplou os jardins onde a primavera explodia em cores. Pela primeira vez em anos chorou, não pelas perdas do passado, mas pelo futuro incerto que se aproximava como uma tempestade no horizonte. Que tipo de homem seria este Duque de Ravenshollow?
e ela teria forças para enfrentar mais uma vida decidida por outros. Alexander Pemberton, duque de Ravenshollow, observava Londres de sua janela no elegante townhouse de Belgrave Square. A capital fervilhava na efervescência da temporada social da primavera de 1847, mas ele permanecia à margem de toda essa agitação mundana, como um observador distante de uma peça teatral que não despertava mais seu interesse. Aos 45 anos, Alexander era um homem que carregava o peso de responsabilidades herdadas muito cedo. Seu físico imponente, mais de 6 pés de altura, ombros largos que enchiam perfeitamente as casacas sob medida de seus alfaiates da Savile Row, cabelos castanho escuros apenas levemente prateados nas têmporas, ainda causava sussurros admirados nos salões da alta sociedade. Mas seus olhos castanho acinzentados mantinham uma distância melancólica que desencorajava aproximações mais íntimas. O ducado havia chegado às suas mãos 15 anos antes, quando tinha apenas 30 anos, após a morte prematura de seu pai num acidente de caça. Com ele vieram as extensas propriedades de Northumberland, as minas de carvão do norte da Inglaterra, investimentos em ferrovias que se espalhavam como teias de aranha por todo o país e a responsabilidade por centenas de famílias que dependiam das terras Pemberton para sobreviver. Alexander administrava tudo isso com competência fria e distante. Era respeitado nos círculos financeiros de Londres, temido por sua perspicácia nos negócios, admirado por sua integridade moral numa época em que a corrupção graçava entre muitos aristocratas, mas também era conhecido por sua reserva quase patológica, sua tendência a declinar convites sociais e sua reputação de homem impossível de conquistar. O primeiro casamento havia sido uma questão de dever dinástico, arranjado por seu pai quando Alexander tinha 28 anos. Lady Evelyn Harrington possuía todas as qualidades exigidas para uma duquesa: linhagem impecável, dote considerável, educação refinada e beleza convencional. O casamento durara 5 anos, correto, mas sem paixão, até que um acidente de carruagem numa estrada gelada de inverno pusesse fim àquela união protocolar. Alexander jamais se permitira amar verdadeiramente Lady Evelyn, nem ela a ele. Eram 2 estranhos educados que dividiam uma casa e um título, nada mais. Quando ela morreu, ele sentiu mais alívio do que luto, uma confissão que jamais faria a alma vivente, mas que o atormentava nas noites insones em Pemberton Hall. Foi seu advogado, Sir Reginald Morrison, que primeiro sugeriu um segundo casamento. Vossa Excelência precisa de um herdeiro, argumentara numa tarde chuvosa no escritório londrino. O ducado de Ravenshollow não pode morrer convosco. Alexander ficara horas contemplando essa observação. Aos 45 anos, sentia-se cansado demais para jogos matrimoniais, velho demais para cortejar jovens da alta sociedade, mas consciente demais de suas responsabilidades dinásticas para ignorar a necessidade de continuar a linhagem. Quando Lord Roderick Ashford procurou Sir Morrison com a proposta de casamento envolvendo sua sobrinha órfã, Alexander inicialmente se mostrou cético. Casamentos arranjados com jovens muito mais novas frequentemente resultavam em uniões infelizes para ambas as partes. Mas quando Sir Morrison lhe descreveu Sophia Whitmore, órfã de boa família, educada, bela, mas sem pretensões sociais exageradas, uma jovem que não teria expectativas românticas e realistas, Alexander considerou a possibilidade com mais seriedade. Não buscava amor. Essa ilusão juvenil havia sido enterrada junto com sua primeira esposa. Buscava apenas uma companheira adequada, alguém que pudesse ser mãe de seus filhos e desempenhar o papel de duquesa com dignidade. Uma noite, em sua biblioteca particular em Pemberton Hall, cercado pelos milhares de volumes que eram sua única companhia verdadeira, Alexander tomou sua decisão. Enviou uma carta formal aos Ashford, aceitando o enlace e estabelecendo os termos financeiros. Não sabia enquanto selava aquela correspondência com cera vermelha marcada por seu sinete ducal que estava prestes a encontrar algo que há muito tempo considerava impossível, uma segunda chance de ser verdadeiramente feliz. Mas o coração humano é território inexplorado até mesmo para seus próprios proprietários,
e Alexander Pemberton estava prestes a descobrir continentes emocionais que jamais suspeitara existirem em sua alma sistematicamente organizada. Samhain, setembro de 1847, chegou com uma melancolia dourada que parecia combinar perfeitamente com o estado de espírito de Sophia. As folhas dos carvalhos centenários ao redor da igreja de St. Mary começavam sua lenta transformação outonal, como se a natureza mesma estivesse preparando uma despedida. A pequena igreja paroquial de Derbyshire, construída em pedra cinzenta no século XIV, aguardava silenciosa a cerimônia que uniria duas vidas estranhas numa única existência. Seus vitrais góticos filtravam a luz matinal em fragmentos coloridos que dançavam sobre os bancos de carvalho polido. Sophia havia passado a última semana em preparativos que mais pareciam rituais fúnebres. Lady Margaret orquestrava cada detalhe com precisão militar. O vestido de seda branca orlado de pérrias minúsculas chegara de Londres, em caixas forradas de papel de seda. O véu de renda de Bruxelas pertencera à avó dos Ashford. As joias, um colar de esmeraldas e brincos combinando, foram um empréstimo da própria Lady Margaret. Na manhã do casamento, Sophia permaneceu longo tempo diante do espelho oval de seu quarto. A jovem refletida parecia uma estranha. A seda branca acentuava a palidez de sua pele. As pérolas criavam uma moldura luminosa ao redor de seu rosto. O véu transformava-a numa figura etérea, quase fantasmagórica. Suas mãos tremiam enquanto ajustava as luvas de renda francesa. Ela ainda não conhecia pessoalmente o homem com quem se casaria. Havia apenas uma daguerreotipia, um retrato formal onde Lord Alexander aparecia austero e distante, os traços marcados por uma seriedade que parecia talhada em mármore. O carruagem dos Ashford a levou até a igreja numa jornada que pareceu simultaneamente eterna e fugaz demais. Sophia observava pela janela as paisagens familiares de Derbyshire, os campos verdes pontilhados de ovelhas, as sebes cuidadosamente aparadas, as cottages com telhados de palha, como se as visse pela última vez. Do lado de fora da igreja, uma pequena multidão de curiosos se aglomerava. Casamentos ducais eram eventos raros na região, e todos queriam vislumbrar a jovem que se tornaria duquesa de Ravenshollow. Quando a carruagem parou, Sophia respirou fundo. Lord Roderick desceu primeiro e lhe ofereceu o braço com cerimônia exagerada. "Coragem, minha cara", murmurou ele enquanto caminhavam em direção ao portal gótico da igreja. "Você está prestes a se tornar uma das mulheres mais poderosas da Inglaterra." Poder. A palavra soou estranha aos ouvidos de Sophia. Ela nunca havia desejado poder, apenas um lar verdadeiro, afeto sincero, talvez alguém com quem dividir os pequenos prazeres da vida, como havia compartilhado com seus pais na infância dourada de Yorkshire. O interior da igreja estava repleto da aristocracia local. Sophia reconheceu alguns rostos das poucas ocasiões sociais de que participara com os Ashford, mas a maioria eram estranhos, cujos olhares curiosos a avaliavam como se fosse uma peça exótica numa exposição. E então, ela o viu. Lord Alexander Pemberton aguardava junto ao altar, imponente em sua casaca preta de cerimônia, colete bordado a ouro e gravata branca impecavelmente amarrada. Era mais alto e impressionante do que Sophia imaginara pela daguerreotipia, com um porte que comandava respeito silencioso. Seus cabelos castanho escuros eram bem cuidados. Seu rosto anguloso possuía uma beleza máscula madura, e quando seus olhos encontraram os dela, Sophia sentiu um estremecimento inexplicável. Não era medo, pelo menos não apenas medo. Havia algo naquele olhar castanho acinzentado que sugeria profundidades ocultas, talvez até mesmo gentileza cuidadosamente guardada. A caminhada pelo corredor central pareceu durar uma eternidade. Cada passo sobre as pedras gastas pelo tempo ecoava como uma batida de coração. Sophia mantinha os olhos fixos no altar, tentando controlar o tremor de suas pernas. Quando chegou até Alexander, ele inclinou a cabeça numa reverência respeitosa. Havia cortesia em seus gestos, mas também uma reserva que espelhava a própria timidez de Sophia. O reverendo Dr. Harrison conduziu a cerimônia com solenidade tradicional. As palavras da liturgia anglicana ecoavam na nave gótica como uma música antiga e conhecida. Sophia repetiu os votos matrimoniais com voz baixa mas clara,
suas palavras se misturando às de Alexander numa promessa que ambos faziam mais por dever do que por escolha. Quando chegou o momento de trocar os anéis, Alexander pegou delicadamente a mão esquerda de Sofia. Suas mãos eram grandes e quentes, e sua gentileza inesperada fez o coração dela disparar. O anel, uma aliança de ouro com pequenos diamantes, deslizou perfeitamente em seu dedo. "Pode beijar a noiva", anunciou o reverendo. Alexander hesitou por um momento, seus olhos encontrando os de Sofia numa pergunta silenciosa. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Ele se inclinou e tocou seus lábios nos dela. Um beijo casto, respeitoso, mas que deixou Sofia com uma sensação estranha de expectativa. Quando se separaram, ela era oficialmente a duquesa de Ravenshollow. Do lado de fora da igreja, os sinos tocaram num repique alegre que contrastava com a tempestade de emoções no coração de Sofia. Enquanto os convidados os cumprimentavam e jogavam pétalas de rosas sobre eles, ela se perguntava que tipo de vida a aguardava nas terras distantes de Northumberland. Seria apenas uma gaiola dourada mais luxuosa? Ou haveria, talvez, uma possibilidade de verdadeira felicidade? A jornada de 3 dias até Northumberland foi uma revelação de paisagens que Sofia jamais imaginara existirem. Conforme a carruagem ducal subia em direção ao norte da Inglaterra, as colinas suaves de Derbyshire deram lugar a penhascos dramáticos, charnecas selvagens e uma vastidão que fazia o coração acelerar e, ao mesmo tempo, encolher-se de intimidação. Alexander viajava na mesma carruagem, mas mantinha uma distância respeitosa. Conversavam de modo educado sobre a paisagem, sobre a história das regiões que atravessavam, sobre os livros que ela havia lido, descobrindo, para surpresa de ambos, que compartilhavam o apreço por Byron e Wordsworth. Mas havia sempre uma barreira invisível entre eles, como se ambos soubessem que eram ainda estranhos unidos por um contrato, não por escolha. Quando finalmente avistaram Pemberton Hall no 3º dia, Sofia não conseguiu conter uma exclamação de espanto. A mansão se erguia majestosa contra o céu cinzento do norte, como um palácio saído de um conto de fadas sombrio. Era uma construção georgiana de proporções monumentais. 3 andares de pedra clara, dezenas de janelas em arcos perfeitos, uma fachada que se estendia por mais de 200 metros. Torres laterais coroavam as extremidades da construção principal e jardins formais se espalhavam à frente da casa em desenhos geométricos precisos. "É impressionante", murmurou Sofia, sua voz revelando uma mistura de admiração e apreensão. "Será seu lar agora", respondeu Alexander, observando-a com curiosidade. "Espero que se sinta confortável aqui." Confortável. A palavra parecia pequena demais para descrever a sensação de estar prestes a habitar um lugar que parecia mais um monumento do que uma residência. A carruagem parou diante da entrada principal, onde uma escadaria de mármore subia até portas duplas de carvalho, ornamentadas com relevos dourados. Uma fila de criados aguardava para receber a nova duquesa, mais pessoas do que Sofia havia visto juntas desde o casamento. Alexander desceu primeiro e ofereceu-lhe a mão. Quando os pés de Sofia tocaram o cascalho da entrada principal, ela sentiu como se estivesse pisando num mundo completamente diferente daquele em que nascera. O mordomo principal, um homem idoso de aparência severa, mas não unkind, inclinou-se numa reverência profunda. "Bem-vinda a Pemberton Hall, Vossa Excelência. Sou Higgins, mordomo da casa há 35 anos. Vossa Excelência." Sofia ainda estava se acostumando ao título, às reverências, à formalidade que agora cercava cada momento de sua existência. O interior da casa era ainda mais impressionante que a fachada. O hall de entrada se elevava até um teto pintado com cenas mitológicas, iluminado por um lustre de cristal do tamanho de uma pequena sala. Escadarias curvas de mármore subiam em direção aos andares superiores como asas de cisne abertas. "Gostaria de ver seus aposentos?", ofereceu Alexander com cortesia formal. Sofia assentiu, seguindo-o pelas escadarias principais. Seus passos ecoavam no mármore, criando uma música fantasmagórica que parecia acompanhar sua ascensão a um mundo de luxo incompreensível. Os aposentos da duquesa ocupavam toda uma ala do 2º andar. Alexander abriu as portas duplas de mogno e se afastou para que ela entrasse primeiro. Sofia não conseguiu reprimir um sussurro de admiração.
A suíte era composta por um salão privativo com lareira de mármore, um escritório com estantes repletas de livros, um closet maior que seu antigo quarto nos Ashford e um dormitório principal dominado por uma cama de dossel com cortinas de seda azul celeste. Janelas enormes ofereciam vista para os jardins e, além deles, para as charnecas que se estendiam até o horizonte. São lindos, sussurrou Sofia, aproximando-se de uma das janelas. Pertenciam à minha primeira esposa, disse Alexander, sua voz assumindo um tom mais distante. Mas agora são seus. Pode fazer todas as modificações que desejar. Sofia se virou para encará-lo. Era a primeira vez que ele mencionava a falecida duquesa, e havia algo em sua expressão que sugeria memórias cuidadosamente guardadas. São perfeitos como estão, respondeu ela suavemente. Não desejo mudá-los. Alexander a estudou por um momento, como se tentasse decifrar algum mistério em suas palavras. Bem, deixarei que se acomode. O jantar será servido às 8 horas, se lhe convier. Até lá, tem toda a liberdade para explorar a casa. Higgins ou qualquer criado poderá orientá-la. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Sofia, disse, usando seu nome pela primeira vez desde o casamento. Quero que saiba que respeitarei seus limites. Este casamento não precisa ser precipitado em suas intimidades. Temos tempo para nos conhecermos adequadamente. As palavras foram ditas com tanta gentileza inesperada que Sofia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela havia passado a noite de núpcias aterrorizada com o que poderia esperar, baseada nas conversas sussurradas que ouvira entre as criadas casadas. Obrigada, murmurou. Isso significa muito para mim. Quando Alexander saiu, Sofia se deixou cair numa poltrona de veludo junto à janela. Pela primeira vez desde que soubera de seu destino matrimonial, sentiu uma centelha minúscula de esperança. Talvez este homem, este estranho que era agora seu marido, fosse mais bondoso do que as circunstâncias haviam permitido revelar. Lá fora, as charnecas de Northumberland se estendiam sob um céu que começava a escurecer, e Sofia se perguntou que surpresas ainda aguardavam nesta nova vida que apenas começava a desvelar seus mistérios. As semanas seguintes transcorreram numa dança delicada de descobertas mútuas. Alexander cumpria sua palavra, respeitando o espaço de Sofia com uma gentileza que ela não esperara encontrar em um arranjo matrimonial. Eles compartilhavam as refeições, passeios pelos jardins e conversas educadas na biblioteca, mas sempre mantendo uma distância respeitosa que permitia a ambos se acostumarem gradualmente à presença do outro. Sofia descobriu que Pemberton Hall era mais do que uma residência. Era um universo completo. Havia mais de 200 cômodos, cada qual com sua própria personalidade e história. A biblioteca possuía uma coleção de mais de 15.000 volumes, alguns manuscritos raros que remontavam ao século XIII. Os estábulos abrigavam cavalos árabes de linhagem pura, com nomes como Starlight e Moonbeam. Os jardins formais desenhados pelo famoso Capability Brown no século anterior eram verdadeiras obras de arte viva. Mas o que mais impressionava Sofia era a extensão das terras Pemberton. Durante seus passeios matinais, ela começou a compreender a magnitude das responsabilidades que Alexander carregava. Havia fazendas arrendadas, onde viviam dezenas de famílias, campos de cultivo que se estendiam por milhas, rebanhos de ovelhas que pontilhavam as colinas como nuvens descidas à terra. Uma manhã de outubro, Alexander a convidou para acompanhá-lo numa visita às propriedades. Eles cavalgaram lado a lado, Sofia numa égua dócil chamada Luna, Alexander num garanhão negro imponente, através de paisagens que pareciam pinturas de Constable. Meu avô construiu a maioria das cottages que vê ali, explicou Alexander, apontando para um agrupamento de casas de pedra com telhados de ardósia. Sempre acreditamos que tenants prósperos fazem propriedades prósperas. Sofia observou as hortas bem cuidadas, as crianças brincando nos jardins, as mulheres pendurando roupas nos varais. Havia algo de pacífico e ordenado naquela vida rural que lhe tocava profundamente. É uma responsabilidade enorme, comentou ela. E um privilégio, respondeu Alexander, olhando-a com interesse renovado. Poucas pessoas compreendem isso. Muitos aristocratas veem as terras apenas como fonte de renda. Para mim são seres humanos confiados ao meu cuidado.
Foi a primeira vez que Sofia vislumbrou a verdadeira natureza do homem com quem se casara. Sob a formalidade ducal, havia alguém que levava suas responsabilidades a sério, que se importava genuinamente com o bem-estar dos outros. À noite, na biblioteca, eles começaram a ter conversas mais íntimas. Alexander lhe contava histórias da família Pemberton, mostrava-lhe retratos ancestrais, explicava-lhe as tradições que governavam a vida ducal. Sofia, por sua vez, falava de sua infância em Yorkshire, dos pais que amara profundamente, dos livros que a consolavam durante os anos difíceis com os Ashford. Uma noite tempestuosa de novembro, quando a chuva açoitava as janelas da biblioteca e as chamas da lareira criavam sombras dançantes nas estantes de livros, Alexander fez uma pergunta que mudou sutilmente a dinâmica entre eles. Sofia, você se sente sozinha aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Ela estava sentada numa poltrona de couro junto ao fogo, um volume de poesias de Keats aberto no colo. Alexander ocupava a poltrona vizinha, um copo de brandy na mão, os olhos fixos nas chamas. Às vezes, admitiu ela com honestidade, mas menos do que esperava. E você? Já se sentia sozinho aqui antes de mim? Alexander ficou longo tempo em silêncio, contemplando o fogo. Sempre, disse finalmente. Esta casa é magnífica, mas pode ser terrivelmente solitária, especialmente durante os invernos longos do norte. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que Sofia nunca ouvira antes. Ela fechou o livro e o observou com atenção renovada. Fale-me sobre sua primeira esposa. Alexander hesitou, como se pesasse cuidadosamente suas palavras. Evelyn era uma mulher adequada, disse por fim. Cumpriu seus deveres como duquesa com perfeição, mas nós nunca fomos verdadeiramente próximos. Foi um arranjo como o nosso, mas que jamais evoluiu para algo mais profundo. Isso a entristece? Perguntou Sofia suavemente. Entristece saber que duas pessoas podem viver sob o mesmo teto por anos e permanecerem essencialmente estranhas uma à outra. Espero que... Ele a fitou diretamente nos olhos. Que nosso destino seja diferente. Pela primeira vez desde o casamento, Sofia sentiu algo mais do que resignação ou cortesia. Havia uma sinceridade na voz de Alexander, uma esperança cuidadosa que ecoava seus próprios sentimentos secretos. Eu também espero, murmurou ela. Naquela noite, quando Sofia se retirou para seus aposentos, levou consigo a sensação estranha de que algo havia mudado entre eles. Uma porta havia se entreaberto, revelando possibilidades que nenhum dos dois ousara contemplar durante os primeiros meses de casamento. Seria possível que um arranjo matrimonial pudesse se transformar em algo verdadeiramente significativo? Ou seria apenas uma ilusão criada pela solidão compartilhada e pela gentileza circunstancial? O futuro guardava suas próprias respostas, mas pela primeira vez Sofia se permitiu ter esperança. Dezembro chegou a Northumberland com a ferocidade típica dos invernos nortistas. Nevascas se sucediam sem trégua, transformando os jardins de Pemberton Hall num mundo de pureza cristalina e silêncio sepulcral. As estradas ficaram intransitáveis por dias, isolando a mansão do resto do mundo como um castelo encantado numa história de fadas. Para Sofia, esse isolamento forçado revelou-se uma dádiva inesperada. Sem as obrigações sociais, sem visitas de cortesia, sem as formalidades que governavam a vida ducal, ela e Alexander foram compelidos a conhecerem-se mais intimamente. Desenvolveram uma rotina quase doméstica, café da manhã juntos no pequeno salão matinal, cavalga das matinais quando o tempo permitia, tardes na biblioteca lendo ou conversando, jantares íntimos seguidos de serões junto à lareira. Era uma vida mais simples do que Sofia imaginara possível numa residência ducal. Foi numa noite particularmente tempestuosa, quando o vento uivava através das torres de Pemberton Hall como uma besta selvagem, que a barreira final entre eles começou a se desfazer. Sofia estava no salão de inverno, seu cômodo favorito da casa, com suas tapeçarias francesas do século XVII e vista panorâmica para os jardins nevados. Uma lareira monumental aquecia o ambiente, e ela se aquecera numa poltrona de veludo bordô, bordando um lenço com fios dourados. Alexander apareceu na porta hesitante. Posso me juntar a você? O vento está terrível demais para ficar sozinho na biblioteca. Naturalmente,
respondeu Sofia, indicando a poltrona ao lado da sua. O fogo está particularmente acolhedor esta noite. Ele se sentou com um suspiro de contentamento, esticando as pernas em direção às chamas. Pela primeira vez desde que se conheciam, parecia verdadeiramente relaxado. O cabelo ligeiramente despenteado, a gravata afrouxada, uma intimidade casual que o humanizava. Sofia, disse ele de repente, sem preâmbulos, você sente falta de sua antiga vida? A pergunta a surpreendeu pela diretividade incomum. Alexander geralmente abordava assuntos pessoais de modo mais oblíquo. Parte dela, admitiu com honestidade. Sinto falta da simplicidade de Yorkshire, da liberdade de caminhar pelos campos sem cerimônia. Mas não sinto falta da solidão que sentia na casa dos Ashford. Eles não a tratavam bem. Não foi uma pergunta, mas uma constatação. Sofia baixou o bordado para o colo. Não eram cruéis exatamente, apenas indiferentes. Eu era uma obrigação para eles, nada mais. Nunca me senti verdadeiramente querida naquela casa. Alexander observou-a em silêncio por longo tempo. E aqui? Sente-se querida aqui? A pergunta trazia uma vulnerabilidade que ela nunca ouvira em sua voz. Sofia o encarou diretamente. Mais do que esperava, respondeu com cuidado. Você tem sido incrivelmente bondoso comigo, Alexander. Mais do que eu tinha direito de esperar num casamento arranjado. Um casamento arranjado, repetiu ele com um sorriso ligeiramente amargo. É isso que somos, não é? Dois estranhos unidos por conveniência e contratos legais. Era isso que éramos, corrigiu Sofia suavemente. Mas talvez possamos nos tornar algo diferente. Alexander se inclinou para a frente, os olhos fixos nela com uma intensidade que fez o coração de Sofia acelerar. Você realmente acredita nisso? Acredito que duas pessoas de boa vontade podem escolher construir afeição mútua, respondeu ela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Acredito que gentileza gera gentileza, que respeito pode evoluir para algo mais profundo. E você gostaria que evoluísse? Sua voz era quase um sussurro. Sofia sentiu o rubor subir por seu pescoço. Era a conversa mais íntima que haviam tido, e cada palavra parecia carregada de significados que ainda não ousavam nomear explicitamente. Sim, murmurou quase inaudivelmente. Gostaria. Alexander se levantou bruscamente e caminhou até a janela, contemplando a tempestade lá fora. Quando falou novamente, foi sem se virar. Meu primeiro casamento foi um fracasso emocional completo, disse com voz controlada. Evelyn e eu jamais conseguimos conectar verdadeiramente. Vivíamos como hóspedes educados na casa um do outro. Quando ela morreu, senti-me culpado por não conseguir chorar sua perda. Sofia permaneceu em silêncio, compreendendo que ele precisava falar, exorcizar fantasmas há muito tempo guardados em silêncio. Jurei a mim mesmo que não tentaria novamente, continuou, que me casaria novamente apenas por dever, sem expectativas de felicidade pessoal. Mas então você chegou e... Ele se virou finalmente para encará-la, e descobri que ainda sou capaz de esperar, de desejar algo mais do que mera conveniência. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles como uma ponte delicada, esperando para ser atravessada. Sofia se levantou e caminhou até ele, parando a poucos passos de distância. Então esperemos juntos, disse simplesmente, e vejamos o que podemos construir. Alexander estendeu a mão para ela. Sofia a tomou sem hesitar. Pela primeira vez, não se sentiram como duque e duquesa cumprindo papéis sociais, mas como Alexander e Sofia, duas almas que haviam decidido tentar encontrar uma a outra através da tempestade. Lá fora, o vento continuava a uivar, mas dentro do salão aquecido, algo novo e frágil havia nascido entre eles. Seria amor? Ainda era cedo demais para usar essa palavra, mas era, sem dúvida, a semente de algo que poderia florescer em amor verdadeiro, se cuidada com paciência e carinho mútuo. Janeiro de 1848 trouxe consigo a tradição mais aguardada do calendário social dos Pemberton, o grande baile de inverno de Pemberton Hall. Era um evento que reunia a aristocracia de 3 condados, uma celebração que Alexander mantinha por obrigação familiar, mas que secretamente considerava uma provação a ser suportada. Este ano, entretanto, havia uma novidade que transformava tudo. A apresentação oficial de Sofia como duquesa de Ravenshollow à sociedade mais ampla.
As preparações tomaram semanas. Pemberton Hall foi transformada numa versão ainda mais magnífica de si mesma. O salão de baile principal, com seus lustres de cristal boêmio e espelhos venezianos, foi polido até brilhar como joia. Os jardins de inverno foram decorados com orquídeas tropicais trazidas das estufas especiais. A cozinha trabalhou por dias preparando um banquete digno da realeza. Sofia enfrentava a perspectiva do baile com uma mistura de excitação e terror. Seria sua primeira aparição pública significativa como duquesa, e sabia que seria examinada, avaliada e julgada pelos padrões implacáveis da alta sociedade inglesa. Lady Pemberton, a tia solteira de Alexander, que vivia numa ala separada da mansão, assumiu a supervisão pessoal da preparação de Sofia para o evento. Lady Catherine Pemberton era uma mulher de 70 anos, elegante e perspicaz, que havia sido uma das maiores beldades de Londres em sua juventude e ainda mantinha uma presença formidável. "Minha querida", disse ela numa tarde, enquanto ajustava pessoalmente o vestido de gala de Sofia, "você precisa compreender que este baile é mais do que uma festa. É sua coroação informal como a nova senhora de Pemberton Hall." O vestido havia sido criado especialmente para a ocasião por Madame Delacroix, a costureira mais procurada de Londres. Era uma obra de arte em veludo azul marinho, da cor da meia-noite, bordado com centenas de contas prateadas que criavam padrões de constelações. O decote era elegante, mas modesto. As mangas justas acentuavam a delicadeza dos braços de Sofia, e a saia ampla se movia como água quando ela caminhava. Para completar o conjunto, Alexander presenteou-a com as safiras da família Pemberton, um colar, brincos e uma tiara que pertenciam aos tesouros ducais há 3 gerações. Quando Sofia se contemplou no espelho na noite do baile, mal reconheceu a jovem que a fitava de volta. Havia uma grandeza natural nela, que os meses como duquesa haviam cultivado, uma confiança silenciosa que contrastava dramaticamente com a menina aterrorizada que se casara apenas 4 meses antes. Alexander a aguardava no topo da escadaria principal, impecável em casaca de gala preta, colete branco e a faixa azul da Ordem da Jarreteira atravessada sobre o peito. Quando a viu descendo os degraus de mármore, sua expressão de cortesia formal se transformou em algo muito mais íntimo. "Você está deslumbrante", murmurou, oferecendo-lhe o braço. "Estou nervosa", confessou Sofia em voz baixa. "Não precisa estar. Você nasceu para isto", respondeu ele. E havia algo em sua voz que a fez acreditar que ele realmente pensava assim. O salão de baile de Pemberton Hall havia sido transformado numa visão de conto de fadas. Mais de 300 convidados circulavam entre as colunas de mármore rosa, suas joias cintilando sob a luz de 1000 velas. A orquestra, trazida especialmente de Londres, ocupava uma galeria elevada e tocava as valsas mais elegantes do repertório vienense. A entrada de Alexander e Sofia foi anunciada por um lacaio com voz solene. "Suas Excelências, o Duque e a Duquesa de Ravenshollow." Um silêncio respeitoso tomou conta do salão, enquanto todos os olhos se voltavam para o casal ducal. Sofia sentiu o peso daqueles olhares como uma pressão física, mas a presença firme de Alexander ao seu lado lhe deu força para manter a compostura. Eles desceram a escadaria curva que levava ao salão, recebendo cumprimentos e reverências de seus convidados. Sofia foi apresentada a dezenas de pessoas, lords e ladies cujos títulos remontavam a séculos, diplomatas estrangeiros, oficiais militares de alta patente, empresários enobrecidos pela coroa. Mas foi durante a 3ª valsa da noite que o verdadeiro momento de magia aconteceu. Alexander estendeu-lhe a mão com formalidade perfeita. "Duquesa, me concederia a honra desta valsa?" Sofia aceitou com uma reverência graciosa, e eles se dirigiram ao centro do salão. A orquestra atacou os primeiros compassos de uma valsa de Strauss, e Alexander a conduziu numa dança que parecia flutuar sobre o piso encerado de mármore. Era a primeira vez que dançavam juntos, e Sofia descobriu que Alexander era um dançarino excepcional. Seus movimentos eram fluidos, seguros, conduzindo-a com uma gentileza que transformava a dança numa conversação íntima expressa através do movimento. Conforme giravam pelo salão, Sofia sentiu que o resto do mundo desaparecia. Havia apenas a música, o calor da mão de Alexander na sua cintura, o
modo como ele a olhava como se ela fosse a única pessoa no universo. Você trouxe luz a esta casa, sussurrou ele em seu ouvido durante uma volta particularmente próxima. Luz à minha vida. As palavras foram ditas tão baixinho que apenas ela pôde ouvi-las, mas carregavam um peso emocional que fez o coração de Sofia disparar. Pela primeira vez, Alexander não falava como um duque cumprindo deveres sociais, mas como um homem expressando sentimentos verdadeiros. Alexander, começou ela, mas ele a fez girar novamente, e o momento íntimo se perdeu na coreografia da valsa. Quando a música terminou, eles permaneceram imóveis no centro do salão por um instante mais longo do que a etiqueta recomendava, perdidos nos olhos um do outro. Foi apenas quando os aplausos dos convidados os trouxeram de volta à realidade que se separaram, ambos ligeiramente sem fôlego. O resto da noite passou numa sucessão de danças, conversas e cerimônias, mas Sofia guardou aquele momento da valsa como um tesouro secreto. Algo havia mudado entre eles naquele salão dourado, sob as luzes de 1000 velas e ao som da música vienense. Quando os últimos convidados partiram nas primeiras horas da madrugada e Pemberton Hall voltou ao silêncio, Sofia sabia que não era mais a mesma mulher que havia descido aquelas escadas horas antes. Ela estava apaixonando-se pelo próprio marido. E pelo modo como Alexander a olhara durante a valsa, suspeitava que os sentimentos eram mútuos. A questão agora era: teriam coragem de confessar esses sentimentos nascentes? Ou continuariam a dançar ao redor deles com a mesma elegância com que haviam dançado aquela valsa inesquecível? Os dias que se seguiram ao baile transcorreram numa atmosfera carregada de expectativa não expressa. Sofia e Alexander continuavam suas rotinas estabelecidas, refeições compartilhadas, passeios quando o tempo permitia, serões na biblioteca, mas havia algo novo no ar entre eles, uma corrente elétrica que tornava cada encontro casual significativo, cada silêncio grávido de possibilidades. Sofia percebia-se observando Alexander com atenção renovada, a maneira como suas mãos longas e elegantes seguravam um livro, como seus olhos se iluminavam quando discutia um poema que o tocava, o modo respeitoso com que tratava cada criado da casa. Descobria nele qualidades que ia muito além das cortesias superficiais de um cavalheiro bem educado. Alexander, por sua vez, parecia estar redescobrindo Sofia através de uma lente completamente nova. Notava como ela se movia pela casa com crescente naturalidade, como interagia com bondade genuína com os criados, como sua risada, ainda rara, mas gradualmente mais frequente, transformava qualquer ambiente. Foi numa noite de tempestade de janeiro, quando o vento açoitava as janelas de Pemberton Hall com fúria selvagem, que o destino forçou a confrontação que ambos haviam estado evitando inconscientemente. Sofia acordou subitamente de um pesadelo recorrente que a atormentava desde a morte de seus pais. Imagens fragmentadas da epidemia de cólera, faces queridas desfiguradas pela doença, o cheiro doentio que havia impregnado Whitmore Manor naqueles dias terríveis. Estava tremendo e banhada em suor frio, o coração disparado pelo terror noturno. Tentou voltar a dormir, mas cada vez que fechava os olhos, as visões retornavam com intensidade renovada. Finalmente, desistiu. Envolveu-se numa robe de seda francesa e saiu de seus aposentos, precisando de ar fresco e talvez uma xícara de chá quente para acalmar os nervos. A torre oeste de Pemberton Hall abrigava um pequeno salão íntimo que Sofia havia descoberto durante suas explorações solitárias da casa. Tinha uma lareira menor, algumas poltronas confortáveis e uma vista panorâmica das charnecas que se estendiam até o horizonte. Era seu refúgio secreto quando precisava de solidão verdadeira. Ela havia acabado de acender o fogo na lareira e se acomodado numa poltrona quando ouviu passos no corredor. Seu coração acelerou. Quem estaria acordado àquela hora da madrugada? Alexander apareceu na porta, também em robe, os cabelos ligeiramente despenteados pelo sono. Parecia tão surpreso de encontrá-la quanto ela de vê-lo. Sofia, está tudo bem? Havia preocupação genuína em sua voz, não mera cortesia formal. Pesadelos, admitiu ela simplesmente sem elaborar. Alexander hesitou por um momento na porta, como se pesasse a propriedade de entrar num espaço onde ela obviamente buscara privacidade. Posso ficar? Ou prefere estar sozinha?
Ficar, por favor, respondeu ela, surpreendendo-se com a própria resposta. A tempestade torna tudo mais assombrado. Alexander se sentou na poltrona adjacente, mantendo uma distância respeitosa, mas oferecendo sua presença como conforto. Quer falar sobre os pesadelos? Sofia contemplou as chamas dançantes na lareira por longo tempo antes de responder. Sobre meus pais, sobre como os perdi. A epidemia de cólera foi terrível. Eles morreram em questão de dias, e eu não pude fazer nada além de assistir. Que idade você tinha? 15 anos. Alexander ficou em silêncio por longo tempo, absorvendo a magnitude da perda que ela havia sofrido tão jovem. Sinto muito, disse finalmente, e havia tanto sentimento genuíno em sua voz que Sofia sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eles me amavam tanto, sussurrou. Eu era verdadeiramente querida naquela casa. Desde então, nunca mais me senti assim até... Ela parou abruptamente, percebendo o que quase havia dito. Até quando? Incentivou Alexander gentilmente. Sofia o encarou, e algo na expressão dele, uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria, a encorajou a ser completamente honesta. Até agora, até você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles como uma confissão sagrada. Alexander se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Sofia, sua voz era rouca de emoção contida. Você mudou minha vida completamente. Quando você chegou, esta casa era apenas uma coleção magnífica de cômodos vazios. Agora é um lar verdadeiro. Ele se levantou e caminhou até a janela, contemplando a tempestade lá fora. Mas Sofia podia ver sua reflexão no vidro, a tensão em seus ombros. Pensei que havia perdido a capacidade de sentir qualquer coisa real por uma mulher, continuou. Meu primeiro casamento foi tão estéril, tão sem vida, que acreditei ser assim que deviam ser todos os casamentos aristocráticos. Mas você... Ele se virou para encará-la. Você me ensinou que estava errado. Sofia se levantou também, aproximando-se dele com passos hesitantes. Alexander, Você me ensinou que é possível amar verdadeiramente, interrompeu ele, a voz carregada de emoção. Que é possível encontrar uma alma gêmea até mesmo num casamento arranjado, se duas pessoas se abrirem para essa possibilidade. Você está dizendo que me ama? Perguntou Sofia, sua voz quase inaudível. Alexander estendeu as mãos para ela, que as tomou sem hesitar. Estou dizendo que te amo mais do que pensei ser possível amar qualquer ser humano, declarou com intensidade que a fez tremer. Estou dizendo que você se tornou minha razão de acordar de manhã, minha última preocupação antes de adormecer. Estou dizendo que transformou um casamento de conveniência na maior felicidade da minha vida. Sofia sentiu lágrimas rolarem por seu rosto. Eu também te amo, sussurrou. Amo sua gentileza, sua integridade, o modo como se importa com as pessoas sob seus cuidados. Amo como me fez sentir querida novamente, como me deu um lar verdadeiro. Alexander a puxou delicadamente para seus braços e pela primeira vez ela se permitiu derreter completamente contra seu peito. Ele cheirava a loção de barba e ao cheiro masculino que era unicamente dele. Posso beijá-la? Perguntou com reverência. Verdadeiramente beijá-la, não como uma obrigação matrimonial, mas como um homem que ama uma mulher? Em resposta, Sofia ergueu o rosto para ele. O beijo foi diferente de qualquer coisa que ela havia experimentado. Não o beijo casto do altar, mas uma expressão de paixão verdadeira, terna, mas intensa, que falava de meses de sentimentos crescentes, finalmente liberados. Quando se separaram, permaneceram abraçados junto à janela, observando a tempestade lá fora. Mas dentro do pequeno salão aquecido, uma tempestade diferente havia passado, a tempestade da paixão nascente, que varreu para longe os últimos vestígios da formalidade entre eles. A partir daquela noite, não seriam mais apenas o duque e a duquesa de Ravenshollow cumprindo papéis sociais. Seriam Alexander e Sofia, marido e esposa, no sentido mais verdadeiro e profundo dessas palavras. O amor havia finalmente encontrado seu caminho até Pemberton Hall, transformando um arranjo matrimonial numa história de amor verdadeiro que desafiava todas as convenções da época. Março chegou a Northumberland com promessas de primavera que se manifestavam em pequenos milagres cotidianos, os primeiros narcisos despontando corajosamente através da neve que ainda resistia nos jardins, o canto mais alegre dos pássaros que retornavam de suas migrações,
Dias ligeiramente mais longos que sussurravam esperanças de renovação. Para Sofia e Alexander, a mudança das estações espelhava perfeitamente a transformação de seus corações. Desde aquela noite tempestuosa na Torre Oeste, quando finalmente confessaram seu amor mútuo, haviam se permitido mergulhar na exploração delicada dessa paixão nascente. Era Alexander quem sugeriu a viagem à Vila Pemberton, na região dos lagos. Precisamos de um lugar onde possamos ser apenas nós mesmos, disse uma manhã durante o café, enquanto contemplavam os jardins que começavam a despertar do sono invernal. Longe do protocolo ducal, longe das obrigações sociais. Um lugar onde possamos descobrir quem realmente somos quando ninguém mais está observando. A Vila Pemberton era uma propriedade menor que a família mantinha em Cumberland, nas margens do lago Windermere. Construída no estilo romântico do século anterior, era uma casa de campo elegante mas íntima, rodeada por jardins ingleses e com vista panorâmica para as águas serenas que refletiam as montanhas circundantes como um espelho perfeito. A jornada até lá foi uma revelação em si mesma. Viajando numa carruagem mais simples, com apenas alguns criados essenciais, Sofia e Alexander descobriram uma informalidade que suas vidas ducais raramente permitiam. Conversavam livremente sobre tudo: livros, música, filosofia, sonhos para o futuro, memórias da infância. Alexander revelou seu amor secreto pela astronomia, mostrando-lhe constelações durante uma parada noturna numa estalagem acolhedora. Sofia confessou seu desejo há muito tempo reprimido de pintar paisagens, um talento que seus pais haviam encorajado, mas que ela havia abandonado durante os anos difíceis com os Ashford. A Vila Pemberton os recebeu com a simplicidade elegante que Sofia havia aprendido a associar com o verdadeiro refinamento. Os quartos eram menores, mas mais aconchegantes que os de Pemberton Hall. As janelas ofereciam vistas deslumbrantes do lago, e havia uma atmosfera de retiro romântico que transformava cada momento numa descoberta íntima. Ali, longe dos olhares curiosos da sociedade e das obrigações formais do ducado, Sofia e Alexander floresceram como indivíduos e como casal. Passavam manhãs inteiras caminhando pelas trilhas que serpenteavam ao redor do lago, tardes lendo juntos numa pérgola coberta de glicínias, noites conversando junto à lareira sobre sonhos que jamais haviam ousado compartilhar com outra pessoa. Foi numa dessas noites, quando uma tempestade de março açoitava as janelas da vila e eles se aqueciam junto ao fogo no quarto principal, que Sofia finalmente encontrou coragem para dar o passo definitivo que transformaria seu casamento de uma união de corações numa verdadeira união de almas e corpos. E ela havia se retirado para trocar de roupa depois do jantar, retornando ao quarto principal, vestindo apenas uma camisola de seda francesa da cor de pérolas, seus cabelos dourados soltos sobre os ombros como uma cascata de luz. Alexander estava de pé junto à lareira, ainda vestido formalmente, mas havia tirado o paletó e afrouxado a gravata numa informalidade que o deixava mais acessível, mais humano. Quando a viu, seus olhos se alargaram com surpresa e algo mais profundo, um desejo respeitoso, mas inequívoco. Sofia. Sua voz estava rouca. Ela caminhou até ele com passos deliberados, mas delicados, seus pés descalços silenciosos sobre o tapete persa. Quando parou diante dele, ergueu as mãos para tocar seu rosto, sentindo a textura ligeiramente áspera de sua barba bem aparada. Não tenho mais medo, sussurrou, sua voz tremendo apenas ligeiramente com a magnitude do que estava oferecendo. Quero ser verdadeiramente sua esposa, Alexander, em todos os sentidos. Alexander cobriu as mãos dela com as suas, seus olhos procurando os dela com uma intensidade que a fez tremer. Tem certeza? Não há pressa, minha querida. Podemos esperar até que se sinta completamente... Sofia o silenciou, colocando um dedo sobre seus lábios. Tenho certeza, afirmou com convicção crescente. Amo você, confio em você, desejo você, e sei que você me deseja também. Era verdade. Sofia podia ver no modo como os olhos dele se escureciam quando a contemplava, na forma como sua respiração se alterava quando ela se aproximava, na reverência com que tocava suas mãos durante seus momentos de carinho casual. Alexander a beijou então, mas não o beijo gentil e controlado dos primeiros tempos. Este era um beijo que falava de meses de desejo contido.
de paixão cultivada em silêncio, de amor que havia crescido desde a afeição respeitosa até a necessidade profunda e verdadeira. Suas mãos exploraram delicadamente os contornos dela através da seda fina da camisola, cada toque uma pergunta silenciosa, respondida pelo suspiro dela ou pelo modo como se pressionava mais contra ele. "Posso continuar, minha querida?" perguntou com voz rouca, sua testa descansando contra a dela, os olhos fechados como se estivesse orando. A pergunta revelava tudo sobre o homem que ela havia aprendido a amar. Mesmo no auge da paixão, Alexander mantinha o respeito absoluto por ela, certificando-se de que cada passo fosse verdadeiramente desejado. "Por favor, sim", murmurou Sofia, suas próprias mãos começando a explorar os botões de sua camisa. "Amo você, Alexander. Quero pertencer a você completamente." O que se seguiu foi uma dança íntima de descoberta mútua, conduzida pela ternura e iluminada pelo amor verdadeiro. Alexander a guiou com paciência infinita através de cada momento novo, suas mãos e lábios adorando-a, como se ela fosse algo sagrado e precioso. Quando finalmente se uniram completamente, Sofia compreendeu que estava experienciando algo que muitas mulheres de sua época jamais conheceriam: a consumação física de um amor genuíno, onde prazer e ternura se combinavam numa sinfonia de sensações que tocavam não apenas o corpo, mas a alma. Mais tarde, deitados entrelaçados junto à lareira que crepitava suavemente, Sofia descansando a cabeça no peito de Alexander, enquanto ele acariciava seus cabelos, ambos souberam que haviam cruzado uma linha invisível, mas definitiva. Não eram mais duas pessoas que haviam aprendido a se amar, apesar de um casamento arranjado. Agora eram verdadeiramente uma só carne, uma só alma, unidos não apenas pelos votos matrimoniais, mas pela escolha consciente de se entregarem completamente um ao outro. A tempestade lá fora continuou durante toda a noite, mas dentro do quarto aquecido da Vila Pemberton, Sofia e Alexander descobriram um paraíso íntimo que nenhuma convenção social havia planejado, mas que seu amor verdadeiro havia tornado possível. Quando acordaram no dia seguinte, entrelaçados na luz dourada da manhã que se filtrava através das cortinas de linho, souberam que sua lua de mel verdadeira havia finalmente começado. Não a cerimônia formal que a sociedade havia testemunhado, mas a união real de duas almas que escolheram se amar contra todas as probabilidades e expectativas de sua época. O retorno a Londres em maio de 1848 deveria ter sido um triunfo silencioso. Sofia e Alexander voltavam da região dos lagos transformados, irradiando a felicidade serena de um casal verdadeiramente unido. Suas semanas na Vila Pemberton haviam solidificado não apenas seu amor mútuo, mas também uma parceria intelectual e emocional que transcendia as expectativas convencionais do matrimônio aristocrático. Mas Alexander guardava um segredo que nem mesmo Sofia suspeitava, uma decisão radical que estava prestes a chocar toda a estrutura social da Inglaterra vitoriana. A temporada social londrina de 1848 estava em pleno vigor. Grosvenor Square fervilhava com carruagens elegantes. Os salões da alta sociedade se enchiam todas as noites com bailes e recepções, e a política europeia, com revoluções estourando em Paris, Berlim e Viena, proporcionava conversas animadas entre a aristocracia inglesa, que se congratulava por viver numa nação mais estável. Alexander havia aceitado participar do prestigioso baile anual dos Duques de Westminster, um evento que reunia a nata da aristocracia inglesa numa celebração de poder, tradição e riqueza que definia os parâmetros sociais da época. Sofia, ainda se adaptando ao seu papel como duquesa de Ravenshollow nos círculos mais elevados de Londres, preparou-se meticulosamente para a ocasião. Escolheu um vestido de gala em cetim dourado que realçava seus cabelos e complementava perfeitamente as esmeraldas da família Pemberton. Estava radiante, carregando consigo a confiança serena de uma mulher verdadeiramente amada. O Palácio Westminster resplendia naquela noite de maio. O salão de baile principal, com seus lustres de cristal refletindo-se em espelhos dourados, abrigava mais de 500 convidados, incluindo membros da família real, ministros do governo, embaixadores estrangeiros e praticamente toda a aristocracia hereditária da Inglaterra. Sofia e Alexander
circulavam pelos salões com a elegância natural de quem nascera para aquele mundo, cumprimentando conhecidos, participando de conversas sobre política internacional, admirando as joias magníficas que ornamentavam as damas da sociedade. Foi durante o intervalo entre o jantar e o baile que Alexander fez o anúncio que mudaria tudo. Pediu a atenção da assembleia, batendo delicadamente numa taça de cristal com uma colher de prata. O murmúrio de conversas gradualmente diminuiu, até que um silêncio respeitoso tomou conta do salão dourado. Meus senhores e minhas senhoras, começou Alexander com a voz clara e controlada que todos conheciam. Peço alguns momentos de vossa atenção para um anúncio pessoal de considerável importância. Sofia o observava com curiosidade crescente. Alexander não havia mencionado qualquer intenção de fazer um pronunciamento público. Seus olhos encontraram os dela através do salão, e ela viu neles uma determinação que a fez pressentir algo extraordinário. Como sabem, minha esposa, a duquesa Sofia, e eu nos casamos em setembro passado, continuou Alexander, sua voz ecoando perfeitamente no salão silencioso. O que talvez não saibam é que este casamento se transformou numa das grandes felicidades de minha vida, numa parceria que transcende todas as minhas expectativas sobre o que o matrimônio poderia representar. Um murmúrio interessado percorreu a assembleia. Declarações públicas de afeição matrimonial eram raras na sociedade vitoriana, especialmente vindas de aristocratas conhecidos por sua reserva. É por isso que tenho uma decisão importante a anunciar. Alexander fez uma pausa, permitindo que o silêncio se aprofundasse. A partir de hoje, estarei transferindo metade de todas as minhas propriedades, investimentos e títulos territoriais diretamente para minha esposa, garantindo-lhe independência financeira completa e controle legal sobre seus próprios bens. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que se podia ouvir o crepitar das velas nos lustres. Então, como uma onda quebrando contra um paredão rochoso, um murmúrio de choque e incredulidade varreu o salão. Sofia sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Ela sabia que Alexander a amava profundamente, mas jamais esperara um gesto de tamanha magnitude, um gesto que violava todas as tradições patriarcais da época vitoriana. Na Inglaterra de 1848, mulheres casadas não possuíam direitos legais sobre propriedades. Tudo que possuíam antes do casamento passava automaticamente ao controle de seus maridos. O que Alexander estava fazendo era juridicamente possível, mas socialmente impensável. Além disso, continuou Alexander, ignorando completamente o murmúrio crescente de choque, minha esposa terá poder de veto sobre todas as decisões importantes relacionadas às propriedades Pemberton. Será minha parceira completa, não apenas no matrimônio, mas na administração de nossos bens familiares. Lord Reginald Worthington, um dos aristocratas mais conservadores presentes, foi o primeiro a encontrar sua voz. Pemberton certamente não está falando sério. Isso é uma quebra fundamental das tradições que governam nossa sociedade. Falo completamente a sério, respondeu Alexander com calma imperturbável. Acredito que uma mulher de inteligência e caráter como minha esposa deve ter controle legal sobre sua própria vida e futuro. Lady Margaret Ashford, tia de Sofia, empalideceu visivelmente. O conde de Ashford sussurrou algo urgentemente no ouvido dela, seus rostos espelhando o horror que muitos sentiam diante dessa ruptura com as normas estabelecidas. Mas Pemberton, protestou o Duque de Manchester, isso estabelece um precedente perigoso. Se todos os aristocratas começarem a... Outros aristocratas são livres para tomar suas próprias decisões, interrompeu Alexander. Esta é a minha. Sofia permanecia imóvel, consciente de que centenas de olhares estavam fixos nela, avaliando, julgando, tentando compreender que tipo de influência diabólica ela poderia ter exercido sobre Alexander para levá-lo a tomar uma decisão tão radical. Alexander caminhou até ela através da multidão que se abria respeitosamente, mas com expressões que variavam de escândalo a franca desaprovação. Minha querida, disse ele, oferecendo-lhe o braço, espero que aprove esta decisão. Não tive oportunidade de consultá-la previamente, mas senti que era algo que deveria fazer. Sofia o encarou vendo nele não apenas o homem que amava, mas alguém corajoso o suficiente para desafiar um sistema inteiro em nome do amor e da justiça.
Aprovo completamente, respondeu com voz clara o suficiente para ser ouvida pelos convidados mais próximos, e me sinto profundamente honrada por sua confiança em mim. O resto da noite passou numa atmosfera tensa. Alguns convidados se aproximaram para parabenizá-los, principalmente intelectuais progressistas e alguns aristocratas mais jovens, mas a maioria manteve uma distância fria, e Sofia podia sentir o peso dos olhares desaprovadores e dos sussurros escandalizados. Durante a viagem de volta a Belgrave Square, Sofia finalmente encontrou palavras para expressar a magnitude do que Alexander havia feito. Você percebe que escandalizou metade da aristocracia inglesa hoje à noite? Percebo perfeitamente, respondeu Alexander com serenidade, e não me arrependo nem um pouco. Mas por quê? Por que arriscou sua reputação social desta forma? Alexander tomou suas mãos entre as dele. Porque amo você mais do que qualquer tradição social, disse com simplicidade profunda. Porque acredito que uma mulher como você deveria ter controle sobre seu próprio destino. E porque quero que o mundo saiba que nossa união é uma verdadeira parceria, não uma subjugação disfarçada de casamento. Sofia sentiu lágrimas de emoção rolarem por suas faces. Havia se casado com um homem que estava disposto a desafiar toda uma sociedade por seus princípios e pelo amor que sentia por ela. O escândalo repercutiria por meses nos salões de Londres, nos jornais da sociedade, nas correspondências entre famílias aristocráticas. Alguns chamariam Alexander de louco, outros de perigosamente progressista. Mas para Sofia, ele seria sempre o homem corajoso o suficiente para redefinir o que o amor matrimonial poderia significar, mesmo que isso custasse a aprovação de toda a sua classe social. Naquela noite, enquanto Londres cochichava sobre o escândalo dos Pemberton, Sofia e Alexander sabiam que haviam cruzado outro limiar importante em sua jornada juntos, não apenas como amantes, mas como revolucionários silenciosos numa sociedade que resistia à mudança. O outono de 1848 chegou a Pemberton Hall, carregado de expectativas douradas. As árvores centenárias que circundavam a propriedade se vestiram de âmbar e carmesim, criando uma moldura de beleza melancólica que parecia especialmente apropriada para o momento de transformação que Sofia e Alexander estavam vivenciando. A notícia havia chegado numa manhã de outubro, quando o Dr. Whitmore, um homem de ciência respeitado trazido especialmente de Londres, confirmou o que Sofia já suspeitava há algumas semanas. Ela estava esperando um filho. Alexander recebeu a notícia com uma alegria que transcendia qualquer expressão que Sofia já havia visto em seu rosto. Quando o médico se retirou, ele a envolveu em seus braços com uma delicadeza reverente, como se ela tivesse se tornado algo ainda mais precioso do que já era. Um filho, murmurou contra seus cabelos dourados. Nossa própria criança. Sofia sentia uma felicidade que não imaginara possível. Após uma vida marcada por perdas prematuras e desenraizamento, a perspectiva de criar uma família própria, baseada no amor verdadeiro, parecia um milagre que ela mal ousara sonhar. Os meses seguintes foram um período de cuidados esquisitos. Alexander contratou não apenas o melhor médico de Londres, mas também uma parteira experiente que havia assistido nascimentos em algumas das famílias mais nobres da Inglaterra. Sofia foi rodeada de atenções que jamais esperara, não apenas dos criados, que a tratavam com devoção crescente, mas principalmente de Alexander, que se tornou um marido ainda mais atencioso e protetor. Ele passava horas conversando com ela sobre seus planos para a criança, sobre como queriam educá-la, sobre os valores que esperavam transmitir. Decidiram que, independentemente do sexo, a criança seria educada não apenas nos privilégios da aristocracia, mas também na responsabilidade que acompanhava esses privilégios. Quero que nosso filho compreenda que posição social significa serviço aos outros, dizia Alexander durante uma de suas caminhadas vespertinas pelos jardins de inverno. Que riqueza é um instrumento para fazer o bem, não apenas para satisfação pessoal. Sofia concordava plenamente. Sua própria experiência como órfã dependente da caridade alheia havia lhe ensinado a importância da compaixão e da generosidade verdadeira. Conforme sua gravidez avançava, Sofia descobriu uma nova faceta de Alexander que a tocava profundamente. Ele lia para ela todas as noites, não apenas literatura, mas também textos sobre educação infantil, teorias pedagógicas progressistas,
até mesmo tratados médicos sobre cuidados maternais. Estava se preparando para a paternidade com a mesma seriedade meticulosa que aplicava a todos os aspectos de sua vida. Foi durante esses meses de expectativa que Sofia também descobriu sua própria força. A gravidez, longe de fazê-la sentir-se frágil, despertou nela uma confiança nova e poderosa. Ela começou a assumir papéis mais ativos na administração das propriedades Pemberton, aproveitando os direitos legais que Alexander lhe havia concedido de forma tão escandalosa no baile dos Westminster. Para a surpresa de muitos, e até mesmo para sua própria surpresa, Sofia revelou-se uma administradora excepcional. Tinha uma intuição natural para questões financeiras e uma capacidade empática para compreender as necessidades dos arrendatários e trabalhadores das propriedades. Suas sugestões para melhorar as condições de vida das famílias dependentes dos Pemberton eram não apenas humanas, mas também economicamente sensatas. Alexander observava essas descobertas com orgulho crescente. Sua decisão de torná-la uma verdadeira parceira nos negócios familiares estava se revelando não apenas uma questão de princípio, mas também uma vantagem prática significativa. O nascimento chegou numa noite de março de 1849, precedido por um trabalho de parto que durou quase 20 horas. Alexander permaneceu no corredor fora dos aposentos de Sofia durante todo esse tempo. Passo de um lado para o outro como um leão enjaulado, desprezando todas as convenções sociais que diziam que maridos aristocráticos deveriam manter-se distantes durante o parto. Quando finalmente ouviu o choro forte e saudável de uma criança, seguido pelo anúncio jubiloso da parteira: "Um menino, Vossa Excelência, um herdeiro forte e saudável", Alexander quase desabou de alívio. Sofia estava exausta, mas radiante, quando ele finalmente foi autorizado a entrar no quarto. Ela segurava nos braços um bebê pequeno, mas perfeitamente formado, com uma coroa de cabelos castanho claros e os olhos azuis intensos que caracterizavam os recém-nascidos. "Nosso filho", sussurrou Sofia, estendendo a criança para Alexander com reverência. Alexander pegou o bebê com mãos tremendo ligeiramente de emoção. Era um homem que havia comandado propriedades imensas, negociado com os financistas mais poderosos de Londres, mantido conversas com ministros do governo, mas segurando seu próprio filho pela primeira vez, sentia-se humilde e aterrorizado pela magnitude da responsabilidade. "Edmund Alexander Pemberton", anunciou usando o nome que haviam escolhido em homenagem ao falecido pai de Sofia. "Que ele seja digno dos nomes que carrega." Contra todas as tradições aristocráticas da época, que ditavam que pais nobres deveriam manter distância respeitosa de seus filhos pequenos, Alexander se revelou completamente devotado ao pequeno Edmund. Participava dos banhos, segurava-o durante horas quando chorava, até mesmo trocava fraldas quando necessário, para horror e espanto dos criados mais tradicionais. "Vossa Excelência não deveria..." tentava protestar a ama seca contratada para cuidar do bebê. "Sou seu pai", respondia Alexander com simplicidade. "Não há tarefa relacionada ao meu filho que considere indigna de mim." Sofia observava essas demonstrações de paternidade ativa com amor crescente. Alexander não estava apenas cumprindo deveres paternais. Estava genuinamente apaixonado pelo filho, fascinado por cada expressão, cada som, cada pequeno desenvolvimento. A chegada de Edmund completou a transformação de Pemberton Hall. A casa, que por tanto tempo havia ecoado com silêncios dignos mas solitários, agora ressoava com a música da vida familiar verdadeira. Choros de bebê, conversas amorosas sussurradas, risadas compartilhadas entre marido e esposa que haviam se tornado também pai e mãe. Uma noite, quando Edmund tinha cerca de 2 meses, Sofia encontrou Alexander de pé junto ao berço no quarto do bebê, apenas observando a criança dormir. "No que está pensando?", sussurrou ela. "Estou pensando que nunca imaginei que fosse possível ser tão feliz", respondeu ele, passando o braço ao redor da cintura dela. "Um casamento arranjado, uma esposa que mal conhecia, e agora tenho uma família verdadeira, um lar cheio de amor, um futuro que vale a pena construir." Sofia se aninhou contra ele, observando também o filho que dormia peacefully. "Nosso pequeno milagre", murmurou, "prova viva de que o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais improváveis." Edmund se mexeu no berço,
como se estivesse sonhando, e ambos sorriram. Ali, naquele quarto aquecido pela luz suave das velas, Sofia e Alexander sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Uma felicidade familiar construída sobre bases sólidas de amor verdadeiro, respeito mútuo e compromisso com valores compartilhados. O pequeno Edmund não era apenas o herdeiro do ducado de Ravenshollow, era o símbolo vivo de uma união que havia transcendido todas as expectativas, transformando um contrato social numa das histórias de amor mais verdadeiras de sua geração. O ano de 1850 trouxe consigo a consolidação de uma felicidade que Sofia jamais imaginara possível. O pequeno Edmund, agora com 1 ano de idade, havia se transformado numa criança vibrante e curiosa que enchia Pemberton Hall com sua risada cristalina e seus primeiros passos vacilantes pelos corredores de mármore. Mas foi durante uma conversa silenciosa, numa tarde dourada de setembro, que Alexander apresentou a Sofia a surpresa que coroaria todas as demonstrações de amor que já lhe havia oferecido. Estavam sentados no terraço sul da mansão, observando Edmund brincar com blocos de madeira coloridos no tapete estendido sobre o gramado. O pequeno menino havia herdado os cabelos castanho-dourados de Sofia e os olhos cinzentos contemplativos de Alexander, criando uma combinação de beleza que fazia os criados suspirarem de adoração quando passavam por ele. Sofia, disse Alexander de repente, sua voz carregada de uma emoção cuidadosamente contida. Há algo que gostaria de lhe mostrar. Ele retirou do boleto interno do paletó um documento legal selado, estendendo-o para ela com cerimônia solene. Sofia desdobrou o pergaminho com curiosidade crescente. Conforme lia, seus olhos se alargaram com incredulidade e depois se encheram de lágrimas de emoção profunda. Era a escritura de propriedade de uma casa e terras em Yorkshire, especificamente uma propriedade chamada Whitmore Cottage, localizada a apenas algumas milhas do local onde ficara a antiga Whitmore Manor de sua infância. Alexander, sua voz falhou. Comprei-a e mandei restaurá-la completamente, explicou ele, movendo sua poltrona mais perto da dela. Quero que tenha um lugar onde possa se conectar com suas raízes, onde Edmund possa conhecer a terra de onde sua mãe veio. Um refúgio onde possamos ser apenas uma família, longe dos protocolos ducais. Sofia continuava lendo o documento com lágrimas rolando silenciosamente por suas faces. A descrição da propriedade incluía jardins de rosas inglesas, um pomar de macieiras, campos que se estendiam até as colinas familiares de Yorkshire e uma vista direta para o vale onde ela havia passado os anos mais felizes de sua infância. Você fez isto? Por mim? Fiz por nós, corrigiu Alexander gentilmente. Percebi que, apesar de toda a grandeza de Pemberton Hall, você às vezes fica com um olhar distante quando contempla os jardins. Como se estivesse procurando algo que perdeu há muito tempo. Espero que Whitmore Cottage possa lhe devolver pelo menos parte daquilo que os anos lhe tiraram. Edmund escolheu aquele momento para se levantar cambaleantemente e caminhar até eles. Suas pernas ainda incertas, mas determinadas. Alexander o pegou no colo automaticamente, e o menino se aninhou contra o ombro paterno com a confiança total de uma criança que nunca duvidou do amor dos pais. Quando podemos vê-la? Perguntou Sofia, ainda absorvendo a magnitude do presente. Amanhã, se desejar. Mandei preparar tudo para nossa chegada. A viagem a Yorkshire foi uma peregrinação emocional para Sofia. Conforme a carruagem avançava pelas estradas familiares de sua juventude, ela sentia como se estivesse viajando através do tempo, reconectando-se com a menina que havia sido antes das perdas e sofrimentos que moldaram sua vida. Quando finalmente avistaram Whitmore Cottage, Sofia não conseguiu conter uma exclamação de maravilha. Alexander havia transformado uma propriedade modesta numa versão perfeita de como ela imaginava uma casa ideal. Não imponente como Pemberton Hall, mas elegante em sua simplicidade, com jardins que cantavam harmonia com a paisagem circundante. A casa era construída em pedra clara de Yorkshire, com janelas generosas que capturavam a luz dourada das colinas. Jardins de rosas inglesas criavam um mar de cores que perfumava o ar com fragrâncias, que levaram Sofia instantaneamente de volta às memórias de sua mãe, cultivando flores similares em Whitmore Manor. O interior havia sido decorado com sensibilidade esquisita.
Alexander havia conseguido criar um ambiente que honrava a tradição aristocrática, mas com uma intimidade acolhedora que tornava cada cômodo num convite ao relaxamento. Havia uma biblioteca menor, mas cuidadosamente selecionada, um salão com piano onde Sofia poderia retomar sua música, um quarto infantil preparado especialmente para Edmund e, o toque que mais a emocionou, um ateliê orientado para o norte, onde ela poderia retomar a pintura que havia abandonado anos antes. Como você sabia? Perguntou ela, contemplando os cavaletes e tintas cuidadosamente organizados no ateliê. Você mencionou uma vez que pintava na juventude, respondeu Alexander. Pensei que talvez quisesse explorar esse talento novamente. Naquela primeira tarde em Whitmore Cottage, enquanto Edmund cochilava num berço portátil e Alexander lia numa poltrona junto à janela do salão principal, Sofia sentou-se ao piano e tocou pela primeira vez em anos. Suas mãos encontraram automaticamente as teclas numa sonata de Mozart que sua mãe lhe havia ensinado, e a música fluiu através da casa como uma bênção. Alexander levantou os olhos do livro, observando-a com expressão de contentamento profundo. Esta é a Sofia que imaginei quando a vi pela primeira vez no altar, disse quando ela terminou de tocar. Não a duquesa cumprindo deveres sociais, mas a mulher verdadeira, em toda a sua complexidade e beleza. Whitmore Cottage tornou-se o refúgio espiritual da família. Eles passavam semanas ali durante os verões, períodos em que podiam viver de forma mais simples e natural. Edmund aprende a caminhar nos jardins perfumados, Sofia retomou a pintura com paixão renovada, e Alexander descobriu o prazer de trabalhar com as próprias mãos na jardinagem. Ali, longe do peso das responsabilidades do cais, eles eram simplesmente uma família que havia escolhido se amar. Alexander brincava com Edmund no pomar, Sofia pintava paisagens que capturavam a beleza serena de Yorkshire, e à noite eles se sentavam junto à lareira do salão principal, planejando o futuro e contando histórias que um dia contariam aos filhos que ainda viriam. Uma noite de setembro, quando as primeiras folhas começavam sua transformação outonal e o ar carregava o cheiro doce dos últimos fenos da estação, Sofia e Alexander caminhavam pelos jardins de Whitmore Cottage, após terem colocado Edmund para dormir. Você me deu tudo, disse Sofia parando para contemplar a vista familiar das colinas onde havia corrido quando criança. Um lar verdadeiro, um amor verdadeiro, um futuro que vale a pena viver. E agora isto, um pedaço do meu passado restaurado e transformado em parte do nosso presente. Alexander a envolveu em seus braços, ambos contemplando a terra dourada que se estendia diante deles. Você me deu mais, respondeu. Me deu uma razão para ser não apenas um duque, cumprindo obrigações hereditárias, mas um homem construindo uma vida que tem significado verdadeiro. Naquela noite, sob as estrelas de Yorkshire que haviam testemunhado a infância solitária de Sofia, eles sabiam que haviam encontrado algo mais raro que riqueza ou posição social. Haviam encontrado um lar verdadeiro, construído sobre as fundações sólidas do amor genuíno e do respeito mútuo. Whitmore Cottage não era apenas uma propriedade adicional nos vastos domínios dos Pemberton. Era o símbolo tangível de uma união que havia transcendido todas as limitações de sua origem arranjada, transformando-se numa história de amor que desafiava todas as convenções de sua época. E ali, naquele pedaço abençoado de Yorkshire, Sofia finalmente soube que havia encontrado o que havia perdido anos antes. Um lugar onde era verdadeiramente querida, verdadeiramente em casa, verdadeiramente feliz. 5 anos se haviam passado desde aquela manhã de setembro, quando uma jovem aterrorizada caminhara pelo corredor da igreja de St. Mary para se casar com um estranho. Agora, numa tarde dourada de setembro de 1852, Sofia contemplava os jardins de Whitmore Cottage com o coração transbordando de uma felicidade que jamais imaginara possível. Edmund, agora com 3 anos, corria pelos canteiros de rosas com a energia inesgotável da infância, perseguindo borboletas com risadas que ecoavam como música através do ar perfumado. Seus cabelos dourados brilhavam ao sol e sua personalidade já revelava a curiosidade intelectual herdada de Alexander, combinada com a sensibilidade artística de Sofia. Sentada numa cadeira de vime sob a pérgola coberta de glicínias, Sofia segurava nos braços Catherine Helena Pemberton, sua filha de 1 ano,
que havia nascido numa manhã de primavera, cercada pelo mesmo amor cuidadoso que marcara a chegada de Edmund. A menina possuía os olhos verdes de Sofia e o cabelo castanho escuro de Alexander, mas sua personalidade já se mostrava única, mais contemplativa que Edmund, com uma tendência adorável de observar o mundo com seriedade profunda. Alexander emergia da casa naquele momento, carregando uma bandeja de chá e biscoitos caseiros preparados pela cozinheira local que haviam contratado para Whitmore Cottage. Aos 47 anos, mantinha o porte aristocrático que sempre o caracterizara, mas havia uma leveza em seus movimentos, uma suavidade em sua expressão que falava de um homem verdadeiramente em paz consigo mesmo. "Como estão minhas 3 damas favoritas?" perguntou, depositando a bandeja numa mesinha de ferro forjado e inclinando-se para beijar a testa de Sofia, depois a de Catherine. "Edmund encontrou uma lagarta", reportou Sofia com diversão. "Está tentando convencê-la a se tornar borboleta imediatamente." Alexander riu, observando o filho com adoração paternal. "Ele herdou sua impaciência, meu amor, e a intensidade com que você se dedica a tudo que considera importante." Era verdade. Edmund mostrava sinais precoces da personalidade determinada que caracterizava ambos os pais. Quando queria algo, fosse a atenção de uma borboleta ou uma segunda porção de pudim, aplicava toda a sua considerável força de vontade à tarefa. Catherine, enquanto isso, permanecia aninhada nos braços de Sofia, seus olhos verdes observando o mundo com a mesma contemplação silenciosa que Sofia havia demonstrado em sua própria juventude. Era uma criança que parecia absorver tudo, guardando impressões em algum arquivo mental secreto. "Há algo que preciso lhe dizer", disse Alexander, sua voz assumindo o tom mais sério que usava para assuntos importantes. Sofia o conhecia bem o suficiente para reconhecer que se tratava de algo significativo. "O que é?" Alexander se sentou na cadeira ao lado dela, estendendo as mãos para receber Catherine, que foi para seus braços com a confiança total de uma criança que jamais duvidara do amor paterno. "Recebi uma carta de Londres ontem. Lord Ashford, seu tio, faleceu na semana passada." Sofia sentiu uma pontada de emoção complexa. Roderick Ashford não havia sido cruel com ela, exatamente, mas tampouco havia sido amoroso. Era um homem que medira relacionamentos em termos de conveniência social e vantagem financeira. "Sinto muito", disse, e era sincera. Mesmo que não houvesse afeto verdadeiro entre eles, ele fora família. "Há mais", continuou Alexander cuidadosamente. "Ele deixou Ashford House para você, completamente. Lady Margaret recebeu uma propriedade menor em Bath, mas a propriedade principal é sua agora." Sofia permaneceu em silêncio por longo tempo, absorvendo as implicações. Ashford House representava o período mais solitário de sua vida, os anos em que havia sido tratada como uma obrigação inconveniente. "Ele deixou uma carta para você." Alexander retirou um envelope selado do bolso do colete. "Talvez explique suas motivações." Sofia abriu a carta com mãos ligeiramente trêmulas. A caligrafia de Roderick era familiar, mas a mensagem a surpreendeu completamente. "Minha cara Sofia, se está lendo isto, então parti para encontrar meu Criador e prestar contas de uma vida que nem sempre foi conduzida com a bondade que deveria ter caracterizado um cristão verdadeiro. Quero que saiba que observei seu casamento com interesse crescente ao longo destes anos. O que começou como uma solução para nossas dificuldades financeiras revelou-se uma das uniões mais felizes que já testemunhei na aristocracia inglesa. Deixo Ashford House para você, não como compensação por anos de frieza. Embora reconheça que minha esposa e eu não lhe oferecemos o carinho que uma jovem órfã merecia, mas porque acredito que saberá transformá-la num lar verdadeiro, como transformou Pemberton Hall. Você se tornou uma mulher extraordinária, Sofia. Seus pais ficariam imensamente orgulhosos, com afeição tardia, mas sincera. Tio Roderick." Sofia sentiu lágrimas inesperadas picar em seus olhos. Era um pedido de perdão disfarçado de herança, um reconhecimento tardio de sua humanidade. "O que pretende fazer com a propriedade?" perguntou Alexander gentilmente. Sofia contemplou a questão por alguns momentos, observando Edmund, que havia se sentado na grama e agora examinava uma flor com seriedade científica. "Transformá-la numa escola", disse finalmente.
Uma escola para meninas órfãs, onde possam aprender não apenas bordado e francês, mas também matemática, literatura, até mesmo administração de propriedades, onde sejam tratadas como seres humanos com um potencial próprio, não como fardos a serem suportados até que alguém as aceite em casamento. Alexander a estudou com admiração renovada. Seria revolucionário, uma educação verdadeiramente igualitária para jovens mulheres. Seria justo, corrigiu Sofia. Toda menina merece a chance de descobrir seu próprio valor, sua própria força, de aprender que pode ser mais do que apenas esposa de alguém, se assim escolher. Edmund escolheu aquele momento para correr até eles, a flor cuidadosamente preservada em suas mãos pequenas. Mamãe, esta flor é para você, anunciou com seriedade solene, porque você é bonita como ela, mas melhor porque me dá abraços. Sofia aceitou a flor com reverência apropriada à magnitude do presente. Obrigada, meu querido. É a flor mais linda que já recebi. Alexander observou a troca com o sorriso terno que reservava para momentos familiares íntimos. Sabe o que mais me impressiona? Disse ele depois que Edmund voltou correndo para suas explorações botânicas. Como você se transformou de uma jovem aterrorizada em uma das mulheres mais fortes que conheço. Como encontrou não apenas felicidade pessoal, mas também propósito que transcende nossa própria família. Sofia ajustou Catherine em seus braços, a menina agora cochilando pacificamente sob a luz filtrada das folhas da pérgola. Você me deu essa força, respondeu. Ou melhor, você me ajudou a descobrir que sempre a possuí. Quando alguém nos ama verdadeiramente, encontramos coragem para nos tornarmos quem realmente somos. Uma brisa suave varreu os jardins, trazendo consigo a fragrância das rosas e o aroma distante dos campos de feno recém-cortado. Era o cheiro da paz doméstica, da estabilidade conquistada, da felicidade que havia crescido organicamente a partir do respeito mútuo e do cuidado paciente. Às vezes ainda não consigo acreditar, murmurou Sofia, contemplando a vista familiar das colinas de Yorkshire que se estendiam além dos jardins. Que aquela jovem aterrorizada que caminhou pelo corredor da igreja há 5 anos se tornou isto, esta vida, esta família, esta felicidade que parece sólida demais para ser real. É real, assegurou Alexander, estendendo a mão livre para tocar a dela. E é duradoura. Construímos isto juntos, Sofia. Tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha. Ninguém pode nos tirar o que criamos com nossas próprias mãos e corações. Edmund voltou correndo, desta vez carregando uma lagarta cuidadosamente cupped em suas palmas. Papai, quando ela vai ser borboleta? Já esperei muito tempo. Alexander riu, levantando-se para se ajoelhar ao nível do filho. As melhores transformações levam tempo, meu rapaz. Esta lagarta precisa tecer seu casulo, descansar, crescer por dentro. Só então pode emergir como algo completamente novo e belo. Como você e mamãe? Perguntou Edmund, com a perspicácia desconcertante das crianças. Sofia e Alexander trocaram um olhar de surpresa e divertimento. Era uma analogia mais apropriada do que Edmund poderia compreender. Exatamente como sua mãe e eu, concordou Alexander. Às vezes as mudanças mais importantes acontecem devagar, quando não estamos prestando atenção. E então um dia acordamos e descobrimos que nos tornamos algo muito melhor do que éramos antes. Naquele momento, enquanto o sol começava a se inclinar em direção ao horizonte e a luz dourada da tarde criava um halo ao redor de sua família reunida, Sofia sentiu uma gratidão tão profunda que chegava a doer fisicamente. Havia começado esta jornada como uma jovem órfã sem escolhas, tratada como uma peça num jogo de xadrez jogado por homens poderosos. Agora era uma mulher com propriedades próprias, uma esposa verdadeiramente amada, uma mãe devotada, uma pessoa com propósitos que se estendiam muito além de sua própria felicidade. E tudo isso havia crescido de um casamento arranjado que nenhum dos dois havia desejado inicialmente. Você sabe qual é o maior milagre? Disse Alexander, como se lendo seus pensamentos. Não é que nos apaixonamos apesar das circunstâncias. É que escolhemos, dia após dia, continuar nos apaixonando. Escolhemos construir algo real a partir de algo artificial. Escolhemos transformar um contrato em um compromisso sagrado. Sofia assentiu, compreendendo perfeitamente. O amor não havia sido o ponto de partida de seu casamento, mas havia se tornado seu destino, e talvez isso o tornasse ainda mais precioso. Era um amor consciente, deliberado,
cultivado com cuidado e intenção. Conforme as sombras se alongavam pelos jardins perfumados e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu que escurecia, Sofia soube que havia encontrado algo mais raro que riqueza, posição social ou mesmo felicidade momentânea. Havia encontrado um lar verdadeiro, não apenas um lugar físico, mas uma sensação de pertencimento que crescia a partir do amor compartilhado, dos valores comuns, da decisão diária de escolher uns aos outros novamente. E enquanto Catherine dormia em seus braços e Edmund perseguia vagalumes que começavam a piscar nos canteiros, Sofia e Alexander sabiam que haviam escrito uma história que desafiaria o tempo, uma história de amor que havia crescido não apesar de suas origens improváveis, mas por causa da determinação de duas pessoas boas de criarem algo belo juntas. A noite caiu suavemente sobre Whitmore Cottage, envolvendo a família Pemberton, na paz dourada de um amor que havia encontrado seu caminho através de todas as convenções sociais, todas as expectativas, todas as limitações de sua época, para florescer numa felicidade que era tanto inesperada quanto completamente merecida. Às vezes, as maiores felicidades nascem não dos nossos planos, mas da coragem de abraçar o inesperado e transformá-lo em algo belo.